Olá, está começando mais um Capital Natural e no programa desta semana nós vamos continuar a debater o que começamos na semana passada com dois militantes de longa data na área socioambiental sobre as suas percepções e expectativas em relação à política ambiental do Brasil. Estão conosco hoje o Marcelo Furtado, que é engenheiro químico, mestre em energia pela USP e facilitador da coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, e o advogado Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas. No último programa, nós terminamos falando sobre a necessidade de um trabalho mais em conjunto, de pensarmos no próximo, né? Trabalharmos juntos. Isso me lembrou um pouco de Mariana, não sei porquê. Né? Esse desastre, né, recentemente, nós vimos que foi considerada a retirada da vila daquele local, quer dizer, já se imaginava assim que pudesse acontecer essa catástrofe. Um dos problemas hoje que nós temos em política ambiental seria a não prevenção, o não cuidado, o não seguimento à legislação? Olha, eu diria que talvez o maior problema que a gente tem hoje na legislação é a falta de transparência. Porque os dados não são abertos e conhecidos, é muito difícil que a sociedade possa monitorar o que está acontecendo. Num Brasil mais transparente, e eu acho que num Brasil de lava-jato, todo mundo há de concordar que isso é fundamental. Você tem, de um lado, a sociedade podendo exercer melhor o seu papel de monitoramento se está acontecendo aquilo que é o acordo que foi feito com ela, mas, por outro lado, você também tem a oportunidade de que as empresas possam, olhando o que está acontecendo, demonstrar as ações que estão fazendo. E aqueles que são os operadores irregulares, ilegais, ou que não acreditam num Brasil responsável, ficariam expostos. Na área ambiental, eu diria que o debate da madeira ilegal e da madeira legal é um exemplo claro disso. Hoje, o mercado brasileiro madeireiro é prioritariamente um mercado ilegal, onde o madeireiro ilegal ganha mais dinheiro do que o madeireiro que quiser fazer as coisas dentro da lei. Ainda Isso estamos tem assim? E na sua maioria, se a gente não muda esse Brasil para um Brasil que diz que a legalidade vale a pena, a gente não consegue mudar essa dinâmica. Então, para mim, Mariana é um exemplo deste Brasil ilegal que a gente precisa encerrar esse capítulo. E, para isso, a gente precisa jogar luz, transparência nos dados, acesso a dados para qualquer brasileiro, o que significa que, seja uma organização da sociedade civil, seja uma empresa ou seja um setor acadêmico, possa pegar esses dados. O próprio Sérgio aqui do Escolhas teria muito mais facilidade para fazer estudos econômicos se esses dados fossem abertos. Hoje o Brasil tem uma riqueza importante de informação que não está à disposição da sociedade. Isso é ruim para os negócios, ruim para a nossa agenda socioambiental e ruim para o nosso futuro. Necessário, acrescento aí, punição, porque a Samarco sai aí com uma multinha considerado com o que aconteceu na região, né? E, Sérgio, não sei se vocês já fizeram um levantamento com relação a todas as perdas, números que a gente possa apresentar. Não, a gente tem avaliado duas questões em relação a esse caso, Marina, que é importante a sociedade entender, porque olha a dificuldade. O acordo que foi feito entre o governo e a Samarco fala de uma indenização da ordem de 5 bilhões de reais. O Ministério Público Federal fala de uma ação de indenização de 120 bilhões. Entre 5... E o governo fez o fundo de 20. Né? Eu estava pensando no número de 20, nem chutei, acho que eu estou errado. 20, 120. Tem alguma coisa muito errada nessa ordem de grandeza dos números. Ao mesmo tempo, a atividade minerária no estado de Minas é fundamental para a economia do estado. A atividade minerária no Brasil é fundamental para o Brasil. Se você pegar no caso da Amazônia, é fundamental, por exemplo, para o estado do Pará. Então, a gente não pode entrar nem no sentido de dizer que a atividade é intocável, porque a intocabilidade gera a situação da não fiscalização, gera a situação do descuido que leva a o que aconteceu em Mariana, nem também pode levar a um tipo de criminalização que vai inviabilizar o emprego, a atividade econômica, ou seja, os dois extremos são muito negativos. Entre os dois extremos tem tudo aquilo que o Marcelo falou.
né, que passa pela informação, pelo controle, pela responsabilidade, por evitar números, né, que estão entre os 520 e os 120. Agora, existe uma noção de que número é esse? Porque eu acho interessante Não que se fala... existe, esse é que é o problema. E é isso que a gente precisa trazer à sociedade, daí o trabalho que o Escolhas quer fazer, justamente para gerar números de qualidade, com metodologia, com balizas científicas dadas, que permitam à sociedade discutir, né, que número nós estamos realmente a falar. Porque eu não entendo se tudo é contabilizado, Sérgio. Não porque é a perda da mata, Você teria que verificar qual foi a perda de biodiversidade realmente, quantas vidas humanas realmente foram ali perdidas. Colocar daí para frente danos morais, a reconstrução. Qual os dados da reconstrução. Agora, isso numa metodologia que permite, então, a gente avaliar, né, e permitir chegar para a sociedade e para o governo e fazer uma discussão, né, que até leve a gente a dizer o seguinte, né, há uma situação, inclusive, de insolvência das empresas, né, porque para arcar com esse custo para todo, arcar sim. com esse custo, porque se é 120 bilhões, talvez se chegue a isso. Agora, não de uma maneira... Eu não posso chegar e dizer que é 120 se eu não fiz uma avaliação. Agora, eu acho que tem uma questão importante, só para a gente falar um pouquinho sobre essa questão. O termo técnico que a gente dá a isso na área ambiental é de externalidade positiva e externalidade negativa. Né? Então, hoje em dia, quando você vai fazer um investimento e você fala, vou assumir riscos, o tradicional é você olhar qual é o investimento que você quer fazer, qual é o risco que ele tem e decide. Quando esse investimento é feito numa atividade que tem impactos positivos e negativos socioambientais, você olhar pelo aspecto da externalidade, ele é muito importante, porque ele amplia, provavelmente e certamente, ele amplia a sua visão, diminui o risco e ele te dá um melhor número para a atividade que você está fazendo. Então vamos pegar um caso, por exemplo, aí da questão da agricultura e floresta e até mesmo para a energia no Brasil. Você citou o exemplo das hidrelétricas, poderia ter citado o exemplo de uma planta nuclear. O Brasil precisa de mais uma usina nuclear. Qual é o estudo de externalidade positiva e negativa que isso implica? E olhando por essa lente, será que um parque eólico não é muito mais interessante do que uma planta nuclear? Será que talvez ter áreas de produção de energias menores, descentralizadas e diversificadas, até na sua tecnologia, pode ser uma alternativa melhor do que fazer uma grande hidrelétrica na Amazônia, que tem muita perda na transmissão? Não só são os impactos, mas na hora que você estiver transmitindo essa energia de longe, longe, longe para os centros de consumo, você está jogando um monte de energia fora. Então, quando a gente fala sobre a necessidade de mudança de mentalidade, não é só gerar número, mas é que números que você está gerando e como interpretar esses números. Agora, temos essa dificuldade de conseguir esses números, essa altura do campeonato, de levantamento do que aconteceu, dos danos. Onde que emperra isso? Emperra porque você tem primeiro, e isso a gente agora com a Constituição do Escolhas, a gente está vivenciando isso na prática, né? Enfrentando ali a tarefa de fazer os estudos. Primeiro você tem algumas carências no sistema de contas nacionais. O sistema de contas nacionais são aqueles dados que o Brasil faz por intermédio do IBGE. Para você ter uma ideia, até para os estudos do agronegócio, né, tem havido cortes na elaboração dos censos. Então, quando se está ruim para o agronegócio, você imagina para o resto. Então, para você ter uma ideia. Em segundo lugar, tem um conjunto de estudos que não são feitos. Alguns dados simplesmente não são pesquisados. Em terceiro lugar, para algumas questões, simplesmente não se tem. Tem um apagão do ponto de vista de dados no Brasil. Simplesmente não são feitas as pesquisas. Mas eles precisam ser oficiais, porque em várias áreas a gente entende que o terceiro setor vai lá, faz uma ação, estuda, se dedica, faz e acontece e consegue entregar isso de mão beijada que seja para o governo. E eu vou pegar essa resposta com vocês no próximo intervalo, porque eu quero saber se não dá para usar do conhecimento, né, de quem trabalha nisso de forma muito mais voluntária e mais próxima e, de repente, ajudar o governo a entender melhor isso. Mas a gente fala daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos
Estamos de volta com o programa Capital Natural, conversando hoje sobre os rumos da política ambiental no país, com Marcelo Furtado, que é engenheiro químico, mestre em energia pela USP e facilitador da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, e o advogado Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas. Eu terminei com a pergunta, então vamos para a resposta, quer dizer, não podemos nos valer dos levantamentos feitos pelo terceiro setor, não podemos usar disso para poder amparar o governo? Esse dado do Instituto Escolhas sobre os 12 milhões de hectares, a gente apresentou para um conjunto de 20 técnicos da mais alta envergadura do governo federal. Justamente são técnicos que elaboram o plano plurianual de investimentos com esse desejo de dizer o seguinte: nós queremos que esses números sirvam para que vocês elaborem as planilhas do orçamento e que os números amparem, né, digamos assim, a destinação de recursos para que o governo comece a destinar dinheiro para Mas os é bem 12 recebido milhões. isso, Sérgio? Super bem recebido, porque existe a carência, porque quem que está no ótimo. governo não consegue ter tempo E de eu elaborar até os dados. diria um exemplo. Super bem recebido, muito. Há alguns anos atrás, quando o próprio Greenpeace fez uma investigação sobre a questão da relação do avanço da produção de soja em áreas de floresta da Amazônia, este estudo causou uma mudança do próprio perfil da indústria do agronegócio em relação à questão do desmatamento. E, posteriormente, o mesmo aconteceu com a pecuária. Então, estudos feitos por organizações da sociedade civil podem ter um impacto extremamente importante. Enquanto a gente estiver falando sobre geração de dados bem feitos, que são validados e que geram transformação para o bem, está tudo ótimo. Mas eu vou dar um exemplo recente. Há 2 semanas atrás, nós estamos vendo uma pauta no Congresso Nacional para a introdução de carros de passeio a diesel no país. Bom, vamos pensar. Em primeiro lugar, estamos falando sobre não estava a par disso, uma acabei de ficar economia chocada. que está absolutamente estagnada, sem emprego e etc. Se tem alguma coisa que o Brasil deveria estar fazendo, é fomentando uma matriz mais limpa, um ar mais puro e não a ampliação da poluição. Totalmente na contramão do planeta. Totalmente. E você tem uma indústria sucroalcooleira que produz um combustível muito mais limpo, dizendo assim: nós estamos nessa crise no gargalo, o que a gente faz para sair da crise? E o governo, ao invés de olhar ações concretas que possam beneficiar a economia do baixo carbono, ele vai simplesmente fazer um uso de uma oportunidade econômica para introduzir maior poluição dentro do país. Então, essas ações descoordenadas é que eu acho que levam a gente, por isso que eu digo lá no comecinho, quando você falou, nós estamos animados com o novo governo, não é isso. Independente de quem senta na cadeira, a questão é qual é a oportunidade que temos. Hoje é um momento que o Brasil está finalmente, por um motivo ruim, mas finalmente fazendo isso, todos nós estamos olhando a conta. Todos nós estamos nos preocupando mais com quanto custa as coisas, que dinheiro que foi usado para a corrupção, quanto isso vai ser devolvido, quanto será devolvido. Este país mais responsável precisa gerar políticas e decisões mais responsáveis. E isso é feito com melhores números. Sim, com certeza. Agora, vocês falaram em vários momentos a necessidade de, não é só o Ministério especificamente do Meio Ambiente trabalhando sozinho, são vários ministérios. Muito pelo contrário, né? Ele sozinho não faz nada. Mas ninguém falou em educação. Tem uma importância a presença do Ministério da Educação nesse processo? Tem uma presença da formação, né? Acho que tem aí uma questão do Brasil qualificar melhor todos os seus quadros para que a gente possa permitir que nessa questão que a gente colocou no primeiro programa, né, que é sobre como é que a gente qualifica os quadros do país para produzir os estudos, os números, a gente faça essa transição. Como é que a gente vai permitir que o país tenha inovação? Como é que a gente vai permitir que o país pense suprir todo um déficit de informação nesse sistema de contas nacionais? E aí vou usar o seu programa, me permita, por favor, para dar isso aqui uma é a sala da sua informação, casa. por favor, né? Que é uma questão que o Instituto Escolhas está criando, que é uma cátedra de economia e meio ambiente, para formar os economistas especializados no tema do meio ambiente. Interessante. Porque os economistas, eles escrevem sobre os temas da economia, né? A macroeconomia, as finanças, mas quem é que vai
né, se dedicar a esses temas do capital natural. Né? Quem é que vai Da pensar externalidade da externalidade positiva. positiva? Quem é que vai pensar o impacto lá de Belo Monte? Quem é que vai pensar, por exemplo, essas questões de Mariana? Qual é o impacto da lama descendo o rio e chegando até o mar lá no Espírito Santo? Isso tem que, o sujeito, quando o cara entra na universidade, jamais ele vai imaginar, ele vai pensar na taxa de juros, Keynes, nos temas clássicos da economia. Com certeza. Então a gente quer colocar ali uma placa na universidade, na faculdade, dizendo o seguinte: seja você também um economista do meio ambiente. Venha para o programa Capital Natural. Que fantástico. Né? Assista o programa Capital Natural. Assista o programa Capital Natural. Hashtag. Né? Mas quando eu falo de educação, eu penso na formação de pessoas que... Por exemplo, a gente tem o trabalho do... Ai, meu Deus, eu vou esquecer o nome da ONG, que fomenta... apoia a formação de agricultores urbanos, cidades sem fome, cidades sem fome, que é um trabalho maravilhoso. Quer dizer, as pessoas não têm nada, tem um terreno ali, não sabem, plantar não é uma coisa simples. As hortas urbanas, que é um movimento maravilhoso. A Aliás, Michelle Obama fomenta isso nos Estados Unidos. Não quero saber da Michelle Obama, eu quero te dizer que fiz uma matéria linda para o Jornal da Band que está na internet, então vale olhar, porque eu mostrei Mas eu ia dizer, Maneira, que eu acho que sim, a resposta é sim, em dois aspectos importantes. Um é o aspecto formativo, porque essa economia de baixo carbono, esse Brasil menos poluidor, ele é um Brasil que tem novas tecnologias. E para você poder criar uma força de trabalho que saiba lidar com essas novas tecnologias, você precisa de uma força de trabalho educada. Você precisa formar essas pessoas. Então, esse já é um gargalo super importante. Mas tem uma outra questão hiper importante, né? A maior parte do Brasil hoje, 85% do país hoje, vive em cidades, não vive no campo. Sim. O que, inclusive, é um problema, porque nós precisamos do campo para viver na cidade. E isso vai ter que ser lidado. Mas falando sobre esse Brasil que está em cidades, a gente já está falando sobre cidades inteligentes, que é toda essa questão de conexão, de envolver e ser mais esperto na maneira como a gente transmite dados e energia. Não adianta a gente falar de uma cidade inteligente se a gente não falar de um cidadão inteligente. Porque é o cidadão inteligente que vai saber votar, cobrar as mudanças, cobrar as metas. Então, um trabalho que é muito importante, que acontece hoje no Brasil e precisa ser ampliado de maneira enorme, é o trabalho feito para a discussão de cidades sustentáveis, aonde a cidade em si é uma manifestação do desejo da sociedade e da sua visão, mas ela tem que ser implementada em diálogo com o gestor, mas criando uma situação em que não importa se é candidato A, B ou C, com que plataforma, porque eu não vou ficar aqui ouvindo promessa de candidato. O candidato virá e nós diremos: a nossa cidade tem este plano, a nossa cidade tem este sonho, a nossa cidade tem estas metas com esses indicadores. Quem quiser cumprir isso é o meu candidato. E os candidatos aqui duelam para quem vai ganhar o voto do cidadão. Então, eu acho que falar é um jargão muito conhecido hoje em dia no mundo de smart cities, né? Como a visão sustentável da cidade. Eu acho que a gente tem que falar sobre cidadania e sobre um cidadão inteligente, usando o seu poder de voto para avançar a agenda da sustentabilidade. Bom, muito obrigada, mas a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho e eu vou falar agora sobre um lugar bem distante das cidades. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Hoje nós conversamos sobre os rumos da política ambiental no país com Marcelo Furtado, que é engenheiro químico, mestre em energia pela USP e facilitador da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, e o advogado Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas. Ok. Falamos de árvores, falamos de água, falamos de energia, falamos de carros, falamos de pessoas. E eu estou pensando no coitado da onça que foi morta recentemente. Lembrei, nesse caso, de como nós falamos muito pouco da proteção aos animais e que muitas vezes nem em risco de extinção, mas se continuarmos no patamar onde estamos, vamos levá-los a tal. Eu tenho um colega querido, que é o Rogério, ele trabalha muito em prol do fim da proteção, né, do lobo-guará, e é uma luta tão grande para fazer uma coisa tão importante para o cerrado brasileiro, para uma espécie tão importante, que eu me pergunto,
onde está a política brasileira, a política ambiental brasileira na proteção dos animais? Essa onça, imagina, é apenas se você pensar, péssimo pequeno ideia. grande exemplo. Uma ideia de jirico, para falar da forma mais simpática que se pode dizer com relação a isso, uma reação terrível, ok, mas ela é um exemplo de tantas em situações de risco. Então, assim, como é que está a nossa política ambiental com relação a isso e se pudermos já prever alguma coisa aí para o futuro? Eu acho que tem duas questões. Eu acho que, primeiro, o exemplo demonstra bem a insensibilidade, né, e o fato de que não faz sentido nenhum você manter nenhum animal em qualquer lugar para efeito de demonstração, ainda mais um animal selvagem, né, ou seja, em qualquer unidade do Exército, o que quer que seja. Ou seja, o Exército devia tomar uma decisão. Né, não estamos mais em Roma, né, Sérgio? Roma. Pronto, acabou, não devia ter. Né? A outra questão é que você tem graves situações que o Brasil está longe. Né? Eu me lembro lá no Greenpeace, quando a gente fez aquelas denúncias em relação à verdadeira mortandade de animais marinhos por uma questão que a gente pouco presta atenção, que é os plásticos. Né? Um absurdo de peixe, de tartaruga, né? Porque aquele simples descuido de você jogar um plástico no meio da rua, a água do rio, da chuva leva, né? A tartaruga confunde aquilo com uma alga, né? Com alga, come, e você tem, né, um número absurdo. Né? E o tráfico, né, que continua muito intenso, terríveis, os pássaros. Né? Então, eu te diria que a gente continua nesse sentido ainda muito... Estamos atrasados. Estamos muito atrasados. Agora, eu acho que talvez uma maneira de a gente enxergar uma possibilidade de avanço é entendendo que, na verdade, quando você escuta... Eu vou voltar à conversa do bar, que vocês não gostaram muito, mas eu gosto. Né? Mas gostamos, ele até botou cerveja no meio do bar. Na conversa de bar, muitas vezes surge uma piada, onde a pessoa fala, mas aquilo ali por causa da ararinha azul, aquilo ali por causa da oncinha. Como se a gente estivesse fazendo um balanço entre a importância de uma onça, de uma arara, o que for, e a do ser humano. Sempre, isso sempre bate. Eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte, toda vez que a gente vai fazendo essa comparação, é preciso lembrar que estas espécies são indicadores de biodiversidade. E ao ser indicador de biodiversidade, em qualquer lugar, que a gente chama de ecossistema, né? Num sistema ecológico, em que você tem uma ruptura, você tem uma ação que pode virar como um bumerangue e vir na nossa testa. Então, mesmo que você tenha o egoísmo de achar que porque a sua espécie fala e pensa, e teoricamente, então, seria mais avançada do que uma outra, a verdade é que as nossas ações que são apontadas pelas estatísticas horrorosas que existem do impacto na biodiversidade, elas voltam para a gente como um bumerangue. Então, vou dar um exemplo clássico. A questão dos recifes de corais na Austrália e da degradação desse ecossistema. Alguém um dia falou num bar, mas que absurdo ficar discutindo um recife que está mais branquinho, lá longe na Austrália. Bom, este indicador é um indicador de aumento de temperatura da Terra, o que significa que a crise climática passou por um patamar onde vai custar muito mais caro a gente fazer mudanças, onde a vontade política é muito maior e, eventualmente, onde muita gente vai morrer antes de ter a sorte de ter acesso às soluções, porque verdadeiros países, ilhas, serão submersos pelo aumento do nível do mar. Então, quando a gente fala sobre esses indicadores de biodiversidade, é importante que a gente entenda que, se você tiver uma visão mais socioambiental, você tem que se preocupar porque fala sobre a preservação do nosso planeta, é a luzinha que é a do nossa carro casa. Que acende dizendo que tem um problema. Exato. Né? Na pior das hipóteses, se você for muito egoísta, lembre-se que esse bumerangue volta na sua testa e que você deveria estar preocupado se você, em última análise, estiver preocupado com a sua sobrevivência. Não, sem dúvida. O que me preocupa, e aí posso estar equivocada, mas quando você entende que boa parte da sua vida já foi e que isso não vai acontecer no seu tempo de vida, o egoísmo é muito mais fácil, né? Mas eu acho que vai acontecer porque eu vi recentemente, eu estive na Fazenda da Toca, e eles têm um trabalho maravilhoso com agricultura orgânica e a polinização da produção cítrica deles é feita por abelhas e outros insetos. Você diria, bom, isso é óbvio. Entretanto, em boa parte da agricultura brasileira hoje, que usa muitos
agrotóxicos na lavoura, você tem que fazer essa polinização direta, manualmente, porque os polinizadores não estão disponíveis. Você não tem a abelha e os insetos que vão fazer isso. Então, quando a gente está olhando sobre novos modelos e sistemas, o próprio agronegócio começa a olhar o que era antes um mercado de nicho, que é o mercado orgânico, e está fazendo a seguinte conta: espera aí, quanto que eu estou gastando em produtos químicos que estão elevando o custo da minha produção e baixando a ação dos polinizadores e me obriga a fazer uma polinização manual, cara, ineficiente, versus uma coisa super eficiente que existe na natureza, chamada abelha, que faz isso. Então, quando a gente lê nos jornais problema de mortandade de abelhas, e a gente fala, quem está aí para a abelha é um ator extremamente importante para a produção de alimentos. Sem dúvida. Então, eu estou colocando isso como um exemplo apenas para dizer que eu acho que existe inteligência agora, estabelecidos, não em todos, não na maioria, mas em nichos da nossa atividade produtiva, que permitirá que esse diálogo aconteça e não seja conversa de bar. Na coalizão Brasil, Clima, Floresta, Agricultura, a gente consegue tratar desses assuntos e entender a relevância disso. Com muito debate, às vezes acalorado, às vezes não chega ainda a consensos, mas juntando vontade política, números e intencionalidade para fazer esse Brasil melhor, a gente vai fazer essa mudança a um prazo mais curto do que o que você está. Então é para te dar esperança. No meu tempo de vida, né? Certamente. Falamos do Ministério da Educação, mas imagino, me corrijam se eu estiver errada, que o Ministério do Turismo também tem um papel importante. Porque uma vez que você tem contato, falou do coral, a pessoa provavelmente nunca nem viu um coral na vida para falar uma bobagem dessa, que não faz falta, né? Fora toda a razão pelo qual o coral perdeu a cor. Mas assim, o contato com a natureza, o investimento que as pessoas possam fazer, suas viagens, né, ter contato com a natureza, faria diferença? Faria se a gente conseguisse fazer aquilo que o Brasil nunca conseguiu, que era juntar, por exemplo, na linha de trabalhar junto, Ministério do Meio Ambiente com o Ministério do Turismo. Você tem o Instituto Semeia, que tem um trabalho muito positivo de mostrar o quanto os parques nacionais têm um potencial econômico que é subexplorado. Ou seja, você tem um potencial de visitação, você tem um potencial que poderia ser bem utilizado para gerar renda. Essas unidades são mal conservadas, mal vigiadas, então você não sabe que tem, por exemplo, unidades aqui próximas da cidade de São Paulo ou de qualquer cidade do Brasil que você poderia ir ficar um final de semana, porque não tem banheiro, não tem uma noção de como é que você chega. Então esse potencial, né, tem aí para ser explorado, gerando renda, gerando uma diversão a um custo hoje baixo, no momento, inclusive, onde você não vai para o exterior porque o dólar está muito alto. Sim. Então, isso significaria uma possibilidade, sim, de você explorar de maneira muito proveitosa. Só para dar uma boa notícia. No sul da Bahia, existe um resgate da produção do cacau-chocolate, mostrando que dá para fazer isso com sustentabilidade. E nesta região existe uma iniciativa que é o turismo para visitar o que é uma plantação de cacau, para visitar como é que faz chocolate. E isso é um resgate que você faz de um valor econômico, é uma cultura importante para a geração de emprego e renda, mas é também um resgate cultural. É a Baía de Jorge Amado, é uma baía importante para o Brasil, que faz parte da nossa história e que a gente pode visitar ela. Eu entendo que quando isso está acontecendo. Conhece, né, quando você se deslumbra com aquilo ali, você protege. Exato. Claro. E eu acho que isso falta muito para a gente. Você só protege aquilo que você conhece. Muito bem. Então, por favor, Ministério do Meio Ambiente, Secretarias do Meio Ambiente, pessoas trabalhar junto. E um último pedido para você, só para dizer o seguinte, por favor, visite o site do Instituto Escolhas para conhecer nossos estudos, www.escolhas.org. Bom, direito para você também. Quer deixar algum recadinho, Marcelo? Eu acho que assim, o recado mais importante nosso é que as pessoas saibam que tem muita gente querendo contribuir para fazer o Brasil um país melhor. E essa divisão que o pessoal brinca, Fla-Flu aqui, eu não vou usar que time que é, mas eu quero só dizer que existe um Brasil com o setor privado, com a sociedade civil, com a academia, buscando construir o futuro juntos,
para fazer desse país um país melhor. Então esse recado fica também de toda a equipe do Capital Natural, repasse para quem você puder, e o programa dessa semana fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, o Marcelo Furtado, que é engenheiro químico, mestre em energia pela USP e facilitador da coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, e o advogado Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas. Eu convido você a fazer parte da nossa rede. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.